Existem alguns nichos no YouTube que você deve evitar a todo custo. Não é que o YouTube bane assuntos em específico, mas a verdade é que o algoritmo vem derrubando alguns canais por trazerem alguns assuntos sensíveis de uma forma contra ali as políticas do YouTube. Então, por isso você precisa saber o que evitar para não ter seu canal encerrado e com isso perder milhares de dólares que você poderia ganhar nesse canal aí sem aparecer. Então, fica comigo até o final, porque além de tudo eu vou te mostrar exemplos de assuntos que eu não faria justamente para não ter o risco de ter o meu canal derrubado. Então, sem delongas, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de te mostrar aqui os nichos que você deve evitar, inclusive já deixei selecionado aqui alguns canais que, assim, não sei como que ainda estão de pé aqui no YouTube, né, que você deve evitar. Mas antes quero te mostrar mais detalhes sobre as políticas, né? Geralmente essas violações vão girar em torno de conteúdo falso gerado por IA. E aqui, muito importante, tá? Olha só. Já recebi muitos comentários sobre isso. Tipo, Ana, conteúdo de IA não monetiza mais. Ah, voz de IA não monetiza mais. E, gente, aqui o foco não é porque é IA, mas sim é você gerar um conteúdo falso. Algo que engane ali, de certa forma, o espectador. O YouTube não quer que os espectadores ali sejam enganados, né? Ele achar que vai ver alguma coisa que é real, quando na verdade não é, né? Então você fazer essa indução a erro é sim contra as políticas e sempre foi, tá, gente? Isso não é uma atualização de agora, isso sempre esteve presente ali nas políticas do YouTube. Só que agora os mecanismos de detecção dessas violações foram de certa forma melhorados. Então agora um robô consegue identificar com muito mais rapidez um canal que está ali reiteradamente violando as políticas. E aí o próprio robô ali acaba dando um alerta ali para derrubar o canal. É claro que muitas vezes você consegue recorrer, principalmente, né, quando é um robô assim que fiscaliza, pode ser que tenha sido por algum erro do própria verificação ali, né? Com certeza você consegue recorrer, mas fato é que esses mecanismos foram melhorados, então com isso a gente tem que ter mais cuidado aí com os conteúdos. E por isso eu quero te mostrar aqui o que exatamente as políticas diz, né? Como eu falei, não é por ser conteúdo de IA. Inclusive, olha só, em todos os vídeos no YouTube agora, quando você vai subir ele ali para o seu canal, você tem que preencher uma questão aqui de conteúdo alterado. Ó, se algum desses itens descreve o seu conteúdo. E olha só os exemplos que ele dá, né? Uma pessoa real dizendo ou fazendo algo que não disse ou fez. Uma filmagem alterada de um evento ou um lugar real, uma simulação realista de algo que não aconteceu de verdade. Então perceba que isso aqui indica o que eu estou te falando aqui, conteúdo falso gerado por IA, de pessoas reais, de eventos reais que na verdade não aconteceram. Então é isso que o YouTube está tentando proteger os espectadores. Imagina se uma pessoa cria uma celebridade falando uma coisa que não fez, uma coisa que não falou, ou um político falando alguma frase que na verdade ele não falou. Entende como isso pode levar a fake news, pode enganar milhares e milhares de pessoas, né, a acreditar em coisas que na verdade não aconteceram. Então, por isso que ele pede aqui para que, se isso tenha ocorrido, né, se houver alguma IA de imagens realistas ou sons realistas, isso aqui tem que ser assinalado, caso for, né, para você estar de acordo com as políticas do YouTube. E aí vai aparecer um grande aviso ali que isso não é real, né, e tal. Bom, então o que a política diz aqui não é nada contra a IA. Eu tô te mostrando aqui para não ter nenhuma dúvida, ó. Não permitimos a postagem de conteúdo com a intenção de aplicar golpes, enganar, enviar spam ou cometer fraude. E aqui no caso, como eu te falei, a questão de você enganar, levar o usuário a erro, levar ele a acreditar algo que na verdade não aconteceu, né? Então isso entra sim aqui nas políticas de práticas enganosas. E essa estratégia de criar e monetizar canais no YouTube sem aparecer, eu ensino do zero dentro do meu treinamento completo. Para saber mais e se tornar meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. E agora, como prometido, eu vou te mostrar exemplos reais aí de nichos que você deve evitar.
O primeiro aqui seria de True Crime, e aqui eu coloquei entre aspas, porque muitos canais trazem essa pegada de ser true crime, só que na verdade são histórias fictícias. Então pode levar pessoas a acreditar que um crime, alguma coisa aconteceu, sendo que na verdade é uma história inventada. Então você engana o espectador a acreditar que aquela história ali, aquele crime é real, quando na verdade não é. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse canal, ele traz histórias de true crime, tá vendo? E aqui eu não consegui identificar se ele traz histórias que são realmente reais, né? Esse é um canal dark, olha, onde ninguém aparece, ele sempre mostra imagens aqui, né? Então acredito que esse canal, ele realmente é um true crime, ou seja, ele somente pega histórias que aconteceram de verdade e faz como uma espécie de documentário. Nesse caso é permitido, gente, e esse tipo de canal dá muitas visualizações, tá? Então, assim, se a história realmente é real e aqueles fatos realmente aconteceram e você fizer um vídeo nesse formato mais de documentário, de investigação de algo que realmente aconteceu, aí tudo certo, está dentro das políticas. Mas o que você não pode fazer é criar um canal que simula histórias de true crime, quando na verdade são histórias que nunca aconteceram, né? Que são histórias fictícias. Então, já vi relatos de canais desse tipo que trazia histórias que não eram verdadeiras sendo derrubados aí pelo algoritmo. E antes da gente continuar, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos sobre YouTube, canal Dark, monetizar em dólar, assim você não perde mais nada do que eu postar aqui. Bom, outros nichos a serem evitados pelos tópicos sensíveis, julgamentos, eleições, saúde pública. Perceba que esses assuntos, eles realmente são muito fortes, né, que podem levar a milhões de pessoas aí a serem enganadas. O que aconteceu ultimamente foi que alguns casos de julgamentos foram muito noticiados na mídia do mundo inteiro, alguns casos aí de artistas que cometeram crimes, coisas do tipo, e aí a galera começou a querer surfar nesse tipo de notícia, e aí você criar, por exemplo, que uma celebridade foi depor naquele julgamento daquele artista, quando na verdade isso não aconteceu, né? Perceba como isso gera notícias totalmente falsas, né? Bom, e nesse exemplo eu não consegui achar nenhum canal que tivesse fazendo esse tipo de enganação, né? Até porque esse tipo de canal já deve ter sido derrubado, mas esse canal aqui é um exemplo que traz histórias de tribunal, tá vendo? Então você imagina se esse canal tivesse pegando aqui de tipo, tal pessoa foi humilhada no tribunal, tá vendo? Ou que alguém veio e trouxe algum depoimento que não é verdade, né? Ou você, até mesmo histórias de tribunal, você trazer histórias que nunca aconteceram de verdade, pode ser considerado aí como prática enganosa, tá? Então, se for criar histórias assim, deixa muito claro que são personagens fictícios, que é uma história fictícia, tá? Pra não levar nenhum espectador a erro. Bom, e mais um assunto aqui que é muito arriscado de se fazer é fofocas irreais, dramas, histórias que envolvam celebridades, né? Pessoas reais ali, que você cria uma história fictícia envolvendo pessoas que na verdade já existem, né, e são famosas na vida real, né? Como por exemplo, olha esse canal aqui. Eu sinceramente não sei como esse canal tá em pé aqui ainda, tá como monetizado, mas fato é que ele parou de postar, né? E talvez por isso que ele não tenha sido derrubado ainda. Mas olha só, ele traz histórias do Silvio Santos como se fossem histórias, dele que ele encontrou um bebê na rua abandonado, tá vendo? E você vê que as thumbs traz imagens que são muito reais, né, dele fazendo tal coisa. Você vê, ele agachado aqui com o bebê. Isso aqui pode sim enganar um usuário a acreditar que essa história aconteceu, de que isso realmente é verdade, né? Então é um assunto muito arriscado de se fazer por violar as políticas de práticas enganosas. Bom, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Agora veja esse vídeo aqui onde eu trouxe mais sobre canal Dark para criar do zero e monetizar em dólar no YouTube, tudo sem aparecer. Muito obrigada por assistir até o final, tamo junto e até o próximo vídeo.